Meus amados, estamos estudando, começamos o estudo no livro de Filipenses e hoje pela manhã daremos continuidade, será o nosso segundo estudo e, melhor dizendo, será o nosso primeiro em termos já entrando dentro do livro mesmo, nas páginas do livro de Filipenses. No estudo número 1, nós introduzimos, olhando a história, o plano de fundo então, quanto a carta de Paulo aos Filipenses. Vimos um pouco sobre a cidade também, que é a cidade de Filipos. Então, por isso que o nome é a carta de Paulo aos Filipenses, devido aos crentes em Cristo que moravam na cidade de Filipos. E hoje nós vamos entrar dentro da carta mesmo. Convido você a abrir sua Bíblia, a Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 6. De 1 a 11. Faremos a leitura no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Então, convido toda a amada igreja a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E vamos fazer a leitura de forma onde você venha compartilhar também, ajudando. Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. É de fácil leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e a amada igreja, os versículos pares. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Versículo 3 diz: Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Muito bem. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Ótimo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Encerrando a nossa leitura, versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, por meio dos louvores, por meio da pregação da palavra, da exposição da mesma, e assim, ó Deus, em nosso dia a dia, colocarmos em prática a sua palavra. Fala aos nossos corações, transforma as nossas mentes com a exposição da mesma. Que nosso coração esteja sendo exposto diante da pregação da palavra. E o que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, aquecendo o mesmo. Assim nós oramos, ó Deus, se oramos em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Mas nós vimos no estudo introdutório que essa alegria, ela entra em contraste com as dificuldades do apóstolo Paulo, com as agruras que ele estava vivendo no momento, e nós sabemos que essa é uma carta da prisão. Então, lá da prisão, o apóstolo Paulo escreveu a carta
aos filipenses. E em meio às dificuldades brota então o brilho dessa carta, porque ele exalta bastante a alegria. Eu passei uma atividade para vocês, para ler o livro de Filipenses, e escrever quantas vezes você encontrou a palavra alegria e os seus sinônimos, né? Congratulai-vos, regozijai-vos. Quantas vezes você encontrou? Você leu? Não, a Helena disse que não leu. Vou colocar falta aqui no nome dela. Se você leu, quantas vezes você encontrou a palavra alegria? Quantas? 15. Quantas vezes? Olha, a irmã ali encontrou 15 vezes. Quantas? 9 vezes o Clóvis leu. O Clóvis deu na Leane, viu? O Clóvis leu. Quantas vezes você leu? Pronto. Como ainda falta... Vamos ler. Vamos ler e na próxima semana, vamos guardar aqui, 9 e 15, viu? 9 e 15. Porém, vou aguardar, para a próxima semana você vai ler apenas 4 capítulos e você vai dizer, olha, pastor, eu encontrei aqui alegrai-vos, congratulai-vos, regozijai-vos tantas vezes. Apenas 4 capítulos. É a carta da alegria. Nós veremos hoje pela manhã as lições que contém esse texto aqui que nós lemos. E, é claro, todas destacam essa verdadeira alegria e o fundamento dessa alegria. Nós vimos nos versículos 1 e 2, Paulo saudando toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Porém, entrando já no versículo 3, a primeira lição que vamos extrair aqui desse texto é que a alegria de Paulo em ver a salvação sendo confirmada na vida desses irmãos. A primeira alegria que vamos aprender aqui é a alegria de ver a salvação em Cristo sendo confirmada na vida dos irmãos lá de Filipos. E olha, meus irmãos, é motivo de grande alegria ver pessoas vindo a Cristo e ver os frutos dessa salvação. Então Paulo já começa escrevendo, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então Paulo tinha essa saudade, essa boa recordação de ver o testemunho desses irmãos, o testemunho de frutos dignos de arrependimento. E ao dizer que eu dou graças por tudo que recordo por vós, ele diz, eu faço isso com muita alegria em recordar do testemunho de vocês. E essa alegria era bem notável, porque Paulo, ele enfatiza várias vezes, como eu já mencionei e repito, é a carta da alegria, mas essa é uma alegria não superficial, ela é uma alegria fundamentada nos princípios e nos valores do Evangelho, a forma como o Evangelho estava produzindo verdades na vida desses irmãos lá de Filipos. Então essa igreja, ela trouxe muito ânimo ao apóstolo Paulo. Essa igreja, ela trouxe muito regozijo ao coração dele em ver vidas sendo transformadas e o evangelho brilhando na vida dessa igreja de Filipos. E nos dá a entender que era uma igreja pequena, mas era uma igreja que resplandecia no meio das trevas daqueles dias, que não eram dias fáceis, eram dias de perseguição, eram dias de dificuldades, mas essa igreja, ela mantinha assídua o bom testemunho. E esse bom testemunho, esse zelo por Deus, por Cristo, trazia grande alegria ao apóstolo Paulo. E é muito bom, irmãos, é maravilhoso ver pessoas vindo a Cristo e pessoas sendo mudadas pela verdade do Evangelho. Só Deus tem essa capacidade. E ao mesmo tempo que vidas sendo transformadas vai trazendo alegria àqueles que estão à frente, à liderança, é um testemunho também para a localidade. É um testemunho vivo também para as igrejas também ao redor. E nós podemos já nos transportar da carta de Filipenses e vir aos nossos dias.
Igrejas sadias, onde pessoas ouvem o Evangelho, onde o Evangelho é anunciado, é pregado, seja por meio do púlpito, seja de forma pessoal, vidas vão sendo transformadas e testemunhos vão nascendo. E isso traz grande alegria tanto para a igreja local como para as igrejas ao redor. Esse brilho que o Senhor não é de nós, não provém de nós, vem de Deus por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, é muito saudável. E podemos ver um reflexo, então, da igreja primitiva, lá de Atos, onde Deus ia acrescentando salvos e a igreja vinha crescendo em grande ânimo. E nesse entusiasmo, Paulo escreve uma bela afirmação, que é a afirmação que está no versículo 6, onde nós vamos fazer um destaque nesse versículo. Vamos ler novamente o versículo 6. E eu quero encorajar você a decorar esse versículo. Filipenses 1:6 diz assim, juntos: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia. Vamos colocar esse versículo agora em relevo, porque ele é central aqui no texto onde nós lemos. E eu quero destacar bem ele e colocar ele aqui num pedestal para que venhamos entender essa convicção de Paulo mediante a sua alegria. Eu estou pleno de convicção, eu estou pleno de toda certeza de que aquele que iniciou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa plena certeza, essa convicção de que Deus começou essa obra em nós, ela veio de onde? Essa plena certeza. Essa convicção, ela não estava baseada, embora que os irmãos trouxessem alegria, né, o testemunho desses irmãos, a vida deles exemplar, mas não estava baseada no testemunho da igreja. Essa plena certeza não estava estruturada no testemunho dos fiéis. Essa convicção de Paulo do versículo 6, ela estava alicerçada na obra redentora de Cristo. Não era no que os irmãos estavam fazendo. Essa convicção, ela estava baseada no que Cristo fez por eles. E é claro que estava sendo evidenciada, essa convicção estava sendo evidenciada, transmitida através da fé desses irmãos. Mas a plena certeza, essa convicção de que aquele que começou boa obra, ela estava estruturada no que Cristo fez por eles. Eu costumo muito dizer, e repito, a salvação, irmãos, não é sobre o que nós fazemos por Cristo, é sobre o que Ele fez por nós. O que nós fazemos, só estamos refletindo o que Ele fez por nós. Eu posso até ilustrar com a lua. A lua não tem brilho próprio. Se o sol não resplandecer na lua e ela refletir para nós, terceirizando a luz primária, a luz do sol, se não for o sol, não tem brilho da lua. É escura. É tanto que tem época do mês aí, não tem lua, não tem brilho. Na realidade, ela está lá, no mesmo lugar. Mas se não tiver o brilho do sol, não tem o brilho da lua. Assim somos nós também. Se não for Cristo em nós, não tem vida cristã. Nós somos a luz do mundo. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Mas só é possível porque Cristo, então, resplandece em nossa vida. Ele brilha em nós e então nós terceirizamos a luz de Cristo. Amém? Então essa certeza, essa plena convicção do apóstolo Paulo, eu estou certo, de toda certeza, que aquele que começou boa obra em vós. E essa boa obra aqui mencionada
é a salvação, irmãos, tá bom? Essa boa obra que iniciou-se por meio de Deus em Cristo, ela é a salvação, ela é realizada em nossa vida. E essa boa obra aqui só veio por meio do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Essa obra salvífica, ela iniciou-se em Cristo. Deus iniciou essa obra em nós por meio da fé no Senhor Jesus. Se não nascermos de novo, jamais podemos então brilhar. Essa obra, essa boa obra mencionada aqui, resumindo e enxugando, ela é a salvação que vem por meio da fé. Jamais teríamos capacidade de nascermos de novo, se Deus não fizer isso em nós por meio da fé em Cristo. Então, o Senhor começou essa obra em nós. O versículo quando diz, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós. É maravilhoso olhar para esse versículo e vermos essa certeza. Essa certeza é baseada em maturidade, estruturada no que Cristo fez por nós. E ao dizer isso, Paulo também está convidando a igreja de Filipos, os irmãos, a terem essa convicção. E é um convite também a nós, a maturidade, a termos a plena convicção de que quando você levantou sua mão e disse, eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguns fizeram isso aqui dentro do prédio, outros fizeram isso lá em sua casa, no quintal da sua casa, ou quando estava fazendo alguma atividade, ouviram o Evangelho e no seu coração o Senhor trabalhou e convictos disso disseram, eu quero ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, não foi você que começou essa boa obra. Essa boa obra foi iniciada por Deus, por meio do Evangelho, que prega então o Senhor Jesus Cristo. Então a vida cristã, ela teve início nessa convicção, na entrega total da nossa vida aos cuidados do Senhor. Ela é um processo, a vida cristã, e alguns já estão nesse processo há muitos anos, né? Alguns iniciaram a sua fé há pouco tempo, mas alguns já iniciaram há um bom tempo. E essa boa obra que foi iniciada por meio da fé, que Deus fez nascer em você, ela é um processo até o dia de Cristo Jesus. É isso que diz o versículo. Essa obra, ela iniciou-se ele começou essa boa obra, e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia em que veremos quem realmente o Senhor é. E esse processo de início até o dia final, esse processo progressivo, estamos caminhando por ele, mas é o processo de amadurecimento, vamos caminhando, aprendendo a cada dia. Alguns vão aprendendo apanhando, outros vão aprendendo vendo outros apanharem na fé, né? Quando eu digo apanhar, eu estou dizendo de Deus disciplinando, Deus nos corrigindo a cada dia. Esse processo é um processo, então, de lapidação. Iniciamos a fé em Cristo e vamos crescendo até o dia da glorificação, até o dia que o Senhor completar essa obra. E vamos subindo, tá bom? Nenhum cristão veio a Cristo e ele vai declinando-se. Não, ele vai crescendo em Cristo, brilhando no Senhor, até o dia da glorificação, até o último dia, em que, como diz o versículo, aquele que começou boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. E essa boa obra, é importante lembrar, essa boa obra que ele começou e há de completá-la, geralmente eu tenho usado esse local aqui, né? Ele começou essa boa obra em nós. Ele nos tirou do mundo na salvação, nos tirou da lama, e nesse processo ele vai tirando a lama de nós, e nós vamos crescendo.
E aí onde Paulo se alegrou, que nesse crescimento ele viu o testemunho dessa igreja e trouxe muita alegria. Eu tenho boas recordações de vós, pelo testemunho de vocês, pela vida exemplar de vocês. E ele enfatiza: alegrai-vos cada vez mais no Senhor. E esse processo aqui, ele não é interrompido, o processo da salvação. Ele iniciou, Deus começou essa boa obra, e ele há de... Porque essa obra da salvação não é sobre você. Eu quero convidar um irmão, só para enfatizar bem esse exemplo. Irmão Marcos Júnior, o senhor pode vir aqui, irmão? Só para exemplificar essa obra da salvação, que ele começou. Pronto, obrigado, irmão Marcos Júnior. Pensei que tu fosse maior, cara. Deus começou essa boa obra na vida do irmão Marcos Júnior. Qual foi o dia? Você lembra, irmão? O Marcos. Não lembro o dia, mas já tem uns 10 anos. Deus começou essa boa obra, tirando do lamaçal do pecado. Ele tem dado o testemunho dele, era submergido no vício da bebida, né? Ele bebia para comer e comia para beber. Ele era muito viciado, né? E quando Deus o salvou, foi radicalmente. Ele abandonou. Ele entregou sua vida a Cristo e o velho homem ficou para trás mesmo, bem radicalmente. E essa boa obra, Deus iniciou na vida dele, e o versículo diz que ele há de... Aquele que começou boa obra, ele há de completá-la. Então ele vai... Vamos caminhar aqui, Marcos Júnior. Ele vai crescendo no primeiro ano da fé, no segundo, no terceiro, com suas dificuldades, lutando contra contra os pecados ainda desta vida, vai crescendo até o dia de Cristo Jesus. E essa obra Deus vai completar na vida dele, porque a salvação não é sobre ele em si, é sobre o que Cristo fez. É por isso que Paulo diz: eu estou pleno, convicto de que aquele que começou boa obra em vós, em nós, aquele que começou, ele vai o quê? Completá-la, independentemente dele. Pastor, sim, independentemente dele, independentemente de mim. Isso é graça. Ele vai sustentar. Esse versículo fala da segurança da salvação, que aquele que começou a obra, ele vai o quê? Completar. Foi ele que começou. É por isso que nós não sustentamos a salvação, Marcos. Porque se você estivesse sustentando, pode voltar lá, Marcos. Se você estivesse sustentando a salvação nas suas mãos, você perdia no outro dia. No outro dia você tinha perdido. Mas ele está segurando, porque quem começou foi ele, e Deus vai de completá-la. E nós somos objetos da salvação do Senhor. Nós somos vasos nas mãos do Criador. Amém? Pode sentar, irmão Marcos. Obrigado. Desculpe a prosa. Mas é isso. Esse versículo fala sobre a boa obra que Cristo começou em nós e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esses irmãos de Filipos deveriam ter essa convicção também, essa certeza. E quando ele começa, realmente ele termina. E talvez em sua mente você esteja pensando: pastor, e aquelas pessoas que se converteram, se desviaram, nunca mais voltaram? Na realidade, essas pessoas nunca foram convertidas. Nunca foram. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram, mas não foram de verdade. Porque quando ele realmente começa essa obra, ele há de completá-la. Ele há de completá-la. Se realmente foi genuíno, foi verdadeiro, há de completá-la, porque a salvação, ela é uma obra de Deus realizada em nós. E aquele que começou, há de completá-la até o dia da nossa glorificação. Essa expressão, o dia de Cristo, é o dia final em que vamos nos encontrar com Ele, né? Olhando nos seus olhos, vendo quem realmente Cristo é. E esses irmãos deveriam ter essa maturidade, essa convicção. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que eles tivessem também convicção
plena certeza de que aquele que começou essa obra há de completá-la. Olha comigo, por favor, agora, os versículos seguintes, o versículo 7, 8 e principalmente o versículo 9. Vamos ler novamente. Aliás, ele diz, o versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração. Veja aqui o sentimento de Paulo, né? Trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora veja o desejo de Paulo no versículo 9. Vamos ler juntos? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda... Vamos dar uma certa atenção a esse versículo aqui, porque é o desejo do apóstolo Paulo, o desejo dele, ele faz essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, que vocês estejam crescendo na graça maravilhosa de Deus mais e mais. Então ele diz, eu estou certo de que ele começou essa boa obra e ele há de completá-la, mas ele convida agora a não ficarmos o quê? Estagnados, a não ficarmos com essa convicção, com essa certeza da salvação, e dizermos agora o Senhor me salvou, e Ele vai completar essa obra, então vou ficar aqui na minha, de boa. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, aliás, ele já vem enfatizando, eu quero que vocês agora, a minha oração e desejo é que vocês, ao ouvirem isso, vocês não fiquem estagnados, vocês parem aí. Muito pelo contrário, vocês devem ter essa certeza de que ele começou essa obra, ele há de completá-la, e a minha oração é que vocês o quê? Cresçam. Que aumente mais e mais, né, o seu testemunho, em pleno conhecimento. Agora é interessante, irmãos, eu quero destacar essa palavra. Que aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Você sabia que é a única citação na Bíblia dessa expressão aqui, irmãos? Percepção. Pelo menos a nossa versão. Se você fizer uma pesquisa, vai lá na internet, pesquisa, temos vários recursos. Eu uso, além desse, muitos outros, mas é um versículo singular. E quando é um versículo singular, nós devemos parar nele e olhar o que significa percepção. O que Paulo quer dizer? Que aumente em conhecimento, essa parte é bem prática, devemos aumentar nosso conhecimento em Cristo e também a nossa percepção, que tenhamos percepção da obra redentora de Cristo. E o que significa essa palavra na sua etimologia? Você conhece a palavra estética? Não conhece a palavra estética? E a palavra estética é raiz também dessa palavra percepção. O que é estética? Podemos dizer, nosso prédio está esteticamente adequado. Podemos dizer? Nós mudamos os bancos, então melhorou a estética. E a estética está ligado à aparência, à visualização, aos nossos sensores, né, cognitivos. Nós saímos dos combogós e colocamos uma janela de vidro. Significa dizer que melhorou a estética, melhorou a aparência. E essa palavra estética, ela é raiz da palavra percepção aqui, que no grego é aesthesis, que significa a sensação, a percepção, a sensibilidade de perceber as coisas. E essa palavra também estética está ligada à área artística, de pessoas que têm a sensibilidade, a percepção de visualizar algo e ver
aqui nós podemos melhorar. Alguém que olha para uma parede em branco e ele ou ela vai dizer, nós podemos fazer assim nesse ambiente aqui. E essa pessoa tem o sensor, né? A sensibilidade de enxergar as coisas antes mesmo de colocar lá. De ver as cores antes mesmo de colocar, de entender toda a situação e aperfeiçoar a estética daquele ambiente. E a ideia aqui é justamente essa, porém, em estrutura diferente. Porque está se falando das nossas vidas. Paulo está dizendo que nós devemos ter conhecimento e o quê? Percepção da obra de Deus. Agora, em termos práticos, o que significa essa percepção bíblica em termos de vida? Ela não somente abrange a nossa área cognitiva, como eu mencionei aqui, mas essa área de percepção, ela abrange a forma como nós olhamos para a obra de Deus e olhamos então o que Ele tem feito em nossa vida. E Paulo deseja que tenhamos uma percepção perfeita, digamos assim, da obra de Deus realizada em nós. E essa percepção, irmãos, ela nos faz enxergar Deus melhor, adorarmos a Deus melhor. E Paulo ora para que nós tenhamos essa percepção e aumente mais e mais. Mas como podemos ter essa percepção? Lembre-se de você. Não é o melhor exemplo, mas eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa. Não é o melhor exemplo. Distante de Deus, morando lá no estado de Sergipe, próximo a Aracaju, na cidade chamada Laranjeiras, uma cidade histórica ali do século XVIII. Eu não nasci ali, mas fui criado ali, enraizado nos próprios prazeres, com um cabelo desse tamanho, grandão, cabelo batia no ombro, né? Capoeirista, que saía da minha casa fardado, com a corda de capoeira, com um berimbau na mão, e ia com todo prazer, vivendo nos meus próprios prazeres, praticar essa arte, né? a capoeira, e vivendo em orgias, em bebedice, que embora ainda bem jovem, mergulhado nos próprios prazeres. E a graça de Deus, pela misericórdia dele, me alcançou, usando um irmão que chegou para mim, pela primeira vez abriu a Bíblia, e o primeiro versículo que penetrou nos meus ouvidos foi João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E esse brilho eu podia ver naquele jovem que abriu a Bíblia para mim e que tinha sido transformado também. E eu olho hoje, depois de mais de 20 anos, eu estou diante de uma igreja, ministrando a palavra de Deus. Algo que eu nunca imaginei na minha vida, de estar como pastor de um grupo, de um rebanho tão amado, tão belo, e Deus fazendo essa obra, e vendo pessoas vindo a Cristo por meio da pregação do Evangelho. Isso não é belo não, irmãos? E Paulo está dizendo que nós devemos ter essa percepção de como Deus tem trabalhado em nossa vida, porque se eu não tiver essa percepção de quem Deus é e do que Ele tem feito, eu vou viver sem brilho, sem admiração. Olha esteticamente o que Cristo fez conosco, transformando de uma forma espiritual. Ele nos transformou,
Nós éramos combogós da vida. E Ele então nos transformou. Nós éramos sem forma. E em Cristo Ele o quê? Nos deu forma. Ele nos transformou. E essa percepção é isso, irmãos. É ver, é em toda percepção, olhando a obra redentora de Cristo. Não é sobre nós, é sobre o que Ele fez em nós. Isso é muito belo, é maravilhoso. Se você não se alegra com isso, se não cai nenhuma lágrima por isso, tem alguma coisa errada com os nossos sensores aí, da sensibilidade, irmãos. Não é muito belo não alguém vir a Cristo e sendo transformado, e nós observarmos o testemunho, a pessoa abandonando o velho homem. Nós temos visto isso aqui na igreja, não é? É motivo de alegria. Mas às vezes nós estamos tão concentrados em coisas pequenas da igreja, em problemas tão pequenos, que às vezes ficamos apontando para uma coisa, para outra, reclamando, se queixando, e esquecemos de ter a percepção maior do que Deus tem feito na sua obra. Amém? Que Deus aumente essa percepção. Que Deus aumente em nós em pleno conhecimento e em toda percepção. Até no meio das angústias, devemos aumentar a nossa percepção da obra de Deus. Certo homem, de condições, entrou em uma loja de calçados, caríssima, e viu uma bela botas que ele já almejava tê-las. E lá vendo, imediatamente tendo condições, as comprou. E comprou até sem testá-las, porque ele já conhecia o seu número e o desejo era tão grande de possuir aquelas botas de couro, marrom, belíssimas. Então ele comprou. E apressadamente já foi então, chegando em sua casa, usá-la. Porém, ao usá-las, a alegria era tanta que ele não se deu conta, e ele forçando calçar as botas que havia comprado, ele não se deu conta de que havia um zíper lateral, que era necessário abrir para primeiro colocar os pés na bota e assim fechá-la tranquilamente. Então ele forçou um pouco e aquele zíper da bota rasgou. Então ele naquele momento ficou muito aborrecido, porque ele queria já calçar aquelas botas e ir para a sua programação agendada. Ficou bem aborrecido. Pegou aquelas botas e então levou para um sapateiro que ele já conhecia, querendo então restaurá-la. E lá chegando no sapateiro, o sapateiro pegou as botas, começou a consertar, e depois que terminou, ele cobrou apenas R$30 pelo serviço. O homem prontamente pagou. Mas ao pagar, o sapateiro pega aquele valor e com lágrima nos olhos diz àquele homem: você não sabe o quanto eu estava precisando desse pequeno valor aqui para minha renda. O senhor não tem ideia de como Deus usou o senhor para entrar aqui com esse valor de R$30, que para o senhor talvez seja muito pouco, mas para mim foi algo muito necessário. E a vida cristã é sobre isso, irmãos. Se você não entendeu, precisamos melhorar nossa percepção. Às vezes, quando esquecemos a chave em casa, quando atrasamos alguma coisa, quando você tem algum aborrecimento em casa, ou quando você tem alguma dificuldade, às vezes Deus trabalhando, mas não é sobre você. Às vezes Ele quer agraciar alguém ou abençoar alguém. E às vezes achamos que a vida é só sobre nós, é só sobre o que eu compro, sobre o que eu vendo. Eu não posso ser frustrado em nada. Já fico aborrecido ou aborrecida, quando na realidade às vezes é Deus
parando um pouco ali, é Deus pausando a sua vida aqui. Às vezes é no trânsito, Ele pausando a sua vida e ficamos aborrecidos, quem está na frente, buzinando. Bam, 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 bam. E às vezes é Deus, mas a nossa percepção sensorial das coisas está tão centrada em nós que às vezes não percebemos o que Deus está fazendo. Aquela dificuldade, às vezes é Deus. Às vezes não, é Deus mesmo, Ele é soberano. É por isso que devemos ter alegria. É por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque tudo é motivo de alegria, até uma bota que rasgou, até um dedo que foi machucado, até uma unha que foi encravada. Para quê? Não sei. Deus é soberano, Ele sabe de tudo. Até uma doença no estado terminal. Pastor, não entendo, não sei. Às vezes não entendemos mesmo, mas Deus é soberano em tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar. Ó Deus e Pai, Senhor, ajuda-nos a termos a plena convicção de que o Senhor começou a boa obra em nós e o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a oração do apóstolo Paulo é a nossa oração, que cada dia mais aumente o nosso conhecimento sobre o Senhor, aumente a nossa percepção das coisas ao nosso redor, para que venhamos provar e aprovar melhor. Venhamos desfrutar melhor, Deus, da sua vontade. E venhamos assim, ó Deus, ter uma percepção agradável da sua obra, realizada por meio de nós e apesar de nós. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes nas dificuldades nós apontamos, reclamamos, apontamos o erro de alguém, mas quando na realidade o Senhor está trabalhando em nossa vida, em nosso coração, mas também na vida de outros, por meio de nós. Oramos agradecidos, ó Deus, por essa palavra. Oramos pela continuação do estudo do livro de Filipenses. Trabalha em nossa mente e em nossos corações. Aumenta-nos a nossa percepção, os nossos sensores, a nossa sensibilidade espiritual, para entendermos melhor o teu agir. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.